Bem, aqui no estúdio, novamente, o Dr. Djair Safiotti. Hoje nós vamos conversar sobre os cálculos renais, que muita gente já sofreu com ele e normalmente, nessas horas, um urologista pode nos ajudar a resolver a nossa situação. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui e falar de algo que é uma preocupação para muitas pessoas, né? Principalmente pelo quadro clínico, né? O sofrimento muito intenso. O quadro é um quadro bastante dramático, né? O paciente tem vômito, tem baixa pressão, sobe pressão, vontade de urinar, vontade de evacuar, tudo junto. Então, é um quadro bastante importante. Tem pessoas que falam que é como um parto para o homem. A gente não sabe falar. Eu acho que às vezes chega até pior, viu? Porque pior. Tem mulher que tem parto aí não tão agressivo quanto cólica de rim. Doutor, mas do que são constituídos? Como é que é formado o cálculo renal, a pedra, né, que a gente comumente fala? De modo geral, ele é formado por uma desidratação ou subidratação contínua. Geralmente, são pacientes que usam muito sal, muita proteína e falta de água. Isso é tudo para poder aumentar o soluto, diminuir o solvente. Então, o cálculo começa assim. Mas, na realidade, ele é um cristal, tem... Porque ele machuca tanto, né? Na verdade, esse cristal é dentro do rim, aí ele vai crescendo, né? E ele passa a ter volume grande, e conforme ele cresce e desce no canal do rim, até a bexiga, que ele vai obstruindo o ureter. Então, essas obstruções são seguidas de fortes dores, né? Pela dilatação do rim. O senhor mencionou aí a falta de ingerir água, a proteína, o sal, mas hereditariamente pode também ocorrer alguma... Tem um percentual de aproximadamente 10% da herança, né? Mas não é só isso não, a questão alimentar, a região onde vive, por ser às vezes quente, isso tudo contribui. A falta de água é um dos principais fatores para levar essa urina mais concentrada e precipitar esses cristais. Geralmente, quando usa muita proteína, esses cálculos são oxalato de cálcio e tem ácido úrico também, e outras composições, cistina. Então, são bastante a formação do cálculo. Existe uma faixa etária em que as pessoas são mais acometidas ou há uma porcentagem de se homem é mais acometido do que mulher? Existe um estudo parece que o homem sentido? É um pouquinho mais que a mulher, e em relação, principalmente essa questão alimentar, o erro alimentar. Quem usa bastante limão, ele produz citrato. O citrato é um antiagregante de cristais, quer dizer, não permite a agregação dos cristais. E a falta do limão é importante. Então a gente passa a oferecer uma dieta com mais ácido cítrico, e principalmente o limão. Mas a laranja também, a banana, o próprio tomate tem um antiagregante de cristais, que ele produz o citrato. Então o paciente, nós costumamos não só tratar o cálculo, mas também dosar essas substâncias. Cálcio, ácido úrico no sangue, PTH, que é um paratormônio que também tira cálcio dos ossos e joga no rim. Então, e dosar também o cálcio, o ácido úrico, o citrato e o sal na urina de 24 horas. Essa é uma rotina de... E a faixa etária? Existe uma faixa etária que se acomete mais ou não? Geralmente, uma faixa etária mais baixa, é mais oferecido o sal e não tem muito respeito pela dieta. O adulto jovem não tem muito... Ele vai controlando depois de uns 40, 50 anos, ele vai sabendo e também contribui na dieta, líquido. Que, eu não gosto de água, não gosto de tomar água. Então, ele vai acabar selecionando um pouco mais pelo sofrimento, né? Sim. E pelas orientações, né? E quem já teve uma vez está propenso a ter novamente. Sim. Como prevenir, a gente já pergunta, então. Isso é prevenir aí, essa dieta, tudo que a gente fala, né? E também esse estudo. Esse estudo ele é bastante interessante, porque realmente previne mesmo. O paciente que passa por esse quadro todo, ele faz a dieta, ele acaba aderindo a isso e ele vai sofrer, né? Então, cada crise ele vai estar sendo orientado e investigado.
O uso do álcool pode também prejudicar ou não? Não, então o problema é que quem toma muita bebida alcoólica, no outro dia ele está quase que subhidratado, ele fica meio desidratado, com a boca seca e tal. Isso contribui também, essa subidratação. Eu perguntei por conta da cerveja. Muita gente diz que é cerveja quente não, isso é o Dudu, não né? tem nada a ver. Esse negócio da cerveja é um diurético, então ele vai aumentar um pouco no momento. Sim. Mas no outro dia ele está desidratado, com a boca seca. Também, né? Esse é o lado ruim, né? Então, o que a gente fala é com relação aos cuidados, quem já teve deve redobrar, e consultas periódicas ou aos sintomas já alguma coisa que pode tomar para amenizar até que... Então, existe o citrato, ele na farmácia. Ele tem o citrato de potássio na farmácia. Mas o índice de abandono do citrato é muito grande. Porque ele tem uma eructação, começa a rotar o choco pelo uso da medicação. Então, o índice de abandono é acima de 80% a 90%. Mesmo manipulado, que põe lá com efervescente, com sabores e tal, o índice de abandono é grande. É mais fácil tomar limonada, ou os ácidos cítricos, laranja, entendeu? Então, mas isso tem a dose certa. A gente costuma falar que é 120 ml de limão, de suco de limão, em 2 litros de água. Sim, faz uma diluído. limonada bem fraquinha e vai tomando essa aguinha de limão. Ou a laranja, a banana, que também tem o citrato. Isso também contribui para não formar cálculo. E quando é necessária a cirurgia, doutor? Quando o cálculo desce, obstrui, e essa obstrução tem um potencial de dar infecção. Então, essa urina paralisada dentro do ureter ou dentro do rim, começa a dar infecção, aí tem que intervir. Ou pelo sofrimento do paciente, da Sim. cólica renal. E pode ser sofrimento do rim, que cada vez o rim vai dilatando mais e cada vez mais paralisado. Então, esse é o potencial da infecção. E a febre, né? É o quadro infectado, né? Doutor, a gente quer aproveitar a sua presença aqui, que o seu tempo é bastante escasso, difícil de consegui-lo, e falar um pouquinho também sobre a cirurgia de próstata. Qual é a função da próstata no homem? Na verdade, é tudo pela procriação, né? A natureza tem essa função da próstata, contrai. Antes, na ejaculação, vem o lavado da uretra, a próstata contrai e o líquido seminal, junto com a secreção prostática, tem a função de dar uma lavada, uma impermeabilizada na uretra, protegendo dos agentes, das bactérias, enfim, dá uma proteção para a chegada do espermatozoide. O que mais acomete, ou seja, o que preocupa mais com relação à próstata é o câncer? O que mais preocupa é o câncer, mas o mais comum não é o câncer, é o crescimento benigno, que o paciente também tem sintomas quase iguais, mas do benigno é mais comum, onde o paciente vai em torno de 50, 60 anos, a próstata cresce e ela vai fechando o canal. É como se fosse enforcando o canal. Então vai obstruindo a saída de urina da bexiga e o que o paciente sente? Ele tem uma sensação de esvaziamento incompleto e às vezes não esvazia mesmo. Arde para urinar, urgência para urinar. Quando ele vai urinar, o jato é interrompido e recomeça de novo. Às vezes tem que fazer esforço para iniciar o jato urinário e passa a levantar mais vezes à noite. O crescimento benigno faz isso, o maligno também faz, mas se esperar e for bem maligno, aí é tarde demais, porque o sintoma já indica que já não é mais um tratamento curável. E como identificar o câncer de próstata? Só pelo exame? Tem que fazer o exame periódico, em torno de 45 anos começar a fazer, e fazer o toque. O que é o toque? É palpar a próstata, ver se tem algum nódulo, alguma área endurecida da próstata. Isso já indicia que tem que fazer biópsia, passa para outro estágio. Ou o PSA alterado, que o valor do PSA abaixo de 60 anos, até 2,5, acima de 60 anos, até 4. Esse é o valor curto e grosso do PSA. Quais são as consequências de uma cirurgia de próstata? Ou seja, pode afetar em termos de virilidade ou também de fertilidade? A cirurgia benigna é uma raspagem que a gente faz pelo canal, né? Isso é para o crescimento benigno. E essa cirurgia pode também, como não tem mais o freio na hora de ejacular, a próstata fecha e o líquido seminal mais a esperma sai para frente. Quando opera,
essa contração não existe mais, porque não tem mais esse freio. Então ele passa a ejacular não para frente, mas para trás, ejaculação retrógrada. Então isso é para fertilidade. A potência, a disfunção erétil, é para não ter na cirurgia benigna. O homem não é para ficar perdendo urina e nem ficar impotente sexualmente na cirurgia benigna. Quando ocorre isso aí, algum acidente ocorreu, em termos de benigno. O maligno, que é o câncer prostático, de modo geral, o paciente passa a ter impotência e com a faixa etária mais avançada, é mais comum. Hoje a gente vê que o governo se preocupa em divulgar, mas ainda há a questão do preconceito do homem em procurar o urologista para o exame, doutor? Então, o senhor ainda percebe isso? Isso é bastante interessante porque 51% dos homens em faixa de câncer de próstata, que seria acima de 45 anos, não tem feito exames. Quer dizer, mais da metade dos homens não tem feito o exame periódico nessa faixa que tem que fazer. Doutor, e no caso de cirurgia, as chances de cura elas são maiores quando é diagnosticado logo no início? Tem que fazer o diagnóstico do câncer prostático quando o câncer ainda dentro da próstata. Se fizer o diagnóstico e o câncer já está fora da próstata, ou seja, ele cresceu e ocupou toda a próstata e mais os tecidos circunvizinhos, aí já é não mais curável. Aí não é um tratamento mais, é só um tratamento paliativo, não curativo. Existem medicamentos que podem aí aliviar ou diminuir, né? O senhor disse que o crescimento da próstata ele é benigno, a maioria ao longo do dos tempo. casos Para reduzir esse crescimento existe, aliviar. Existe basicamente dois tipos de tratamento. Um que dilata o canal, que é um vasodilatador, um dilatador de musculatura lisa, que chama doxazosina, tansulosina, são as medicações que relaxam a próstata, o tecido prostático, porque a próstata tem 30% de musculatura lisa, então ela obedece muito a esse tratamento. E tem a finasterida, ou dulocerida, que é uma medicação que ela reduz o volume da próstata, reduz em torno de 30% do volume. Então, só que é uma questão hormonal, e essa medicação às vezes inibe também o PSA. Então, tem que tomar um cuidado em tomar essa medicação, a finasterida, porque ela vai mascarar a subida do PSA. Quem usa finasterida, a gente pega o PSA e multiplica por 2, para poder corrigir. Tá certo. Doutor, o senhor disse que um dos medicamentos faz com que dilata, né, um vasodilatador. Na verdade, o Viagra, ele é prejudicial, ou seja, não, que ele é um vasodilatador também. Não, mas assim, relaxando a musculatura lisa. Por que vasodilatador? Porque ele também abaixa a pressão, entendeu? A medicação prostática. Do Viagra também tem mais ou menos uma ação direto dentro do vaso. Entendeu? Que ele relaxa e faz essa musculatura lisa dentro do corpo cavernoso, relaxar e o sangue entrar dentro do corpo cavernoso e perpetuar a ereção. Entendeu? Doutor, uma curiosidade quem já fez cirurgia de próstata uma vez, se ela cresce, pode fazer de novo essa raspagem ou não existe limite para se fazer? A literatura fala que dura mais ou menos 10 anos essa raspagem, em média, né? Mas pode ter, quem fez a raspagem, ele pode ter crescimento benigno de novo e pode ter o câncer prostático. O paciente que fez cirurgia prostática, ele tem a obrigação de fazer o exame periódico anual, como se não fizesse nada de cirurgia. A cirurgia não isenta ele de nada. Mais uma questão, doutor. O câncer de próstata, ele pode ramificar para outros órgãos? Qual é o órgão que se a pessoa não vier? O mais comum é os órgãos próximos da próstata, tipo bexiga, reto do intestino. E ele tem uma afinidade muito grande, até primeiro do que os órgãos vizinhos ali, aí para os ossos da bacia, os ossos do fêmur, principalmente a coluna lombar e torácica e as costelas. E aí vai para o crânio e vai aí, depois os tecidos moles, tipo pulmão, fígado, cérebro. Existem estudos da proporção de cânceres de próstatas que levam a óbito? Sim, 71 mil ano passado tiveram óbitos. 71 mil de óbitos de câncer de próstata é um número extremamente alto. É quase mococa por ano de óbito. E nos seus estudos isso vem crescente ou... Acaba sendo crescente porque os estudos também
contribui para o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico, ele hoje é mais preciso do que há 20, 30 anos atrás, que 80% dos pacientes já chegavam com câncer avançado. Hoje, somente 20%. Então, hoje, o exame periódico prostático tem essa função de acabar contribuindo para o diagnóstico ainda dentro da próstata, momento que tem cura o câncer de próstata. Doutor, tem muitas esposas nos assistindo nesse momento que estão dizendo para os maridos, olha, você tem que procurar o urologista. O que o senhor diria para eles que estão ainda na dúvida? Para eles e para elas, né? Elas têm uma importância muito grande, porque ela não tem próstata, mas ela contribui bastante para levar o marido, para levar o pai, o filho, os outros parentes. Então, contribui 2/3 dos pacientes que chegam no consultório foram as mulheres que interferiram na agenda do marido, dos parentes. Então, 2/3, somente 1/3, 30%, 33%, é ele quem foi. Então, certo. Na verdade, a importância dela é muito grande. Doutor, hoje a ciência avançou, recursos tecnológicos possibilitam. Quais são os tipos de cirurgia de próstata que são realizadas, as convencionais e essas? Isso aí é interessante, porque até 4, 5 anos atrás, o aparelho que a gente usava era monopolar. Hoje a gente usa o bipolar, é o bisturi bipolar. Qual que é a vantagem desse aparelho? Esse aparelho, ele resseca, ele faz a raspagem e ele já cauteriza simultaneamente. Então, cirurgia de próstata hoje, praticamente nem dosa, nem faz tipagem de sangue, porque não requer essa preocupação com o sangramento. Principalmente a cirurgia de próstata de alguns anos, sangrava muito, o paciente fica vários dias internado, e às vezes obstrui sonda, precisa tirar a sonda, infecção. Hoje praticamente não tem com esse aparelho bipolar. Ele trabalha com soro, não é mais água, não tem risco para o paciente idoso, que às vezes absorvia uma quantidade de água destilada, porque o monopolar é a água que usa. Então, é um aparelho perigoso. Se ele lesar algum vaso importante dentro da próstata, ou a cirurgia perdurar mais de 1 hora, é um risco grande dessa água destilada dar insuficiência renal no pós-operatório imediato. Então, o bipolar não usa soro fisiológico. Mesmo que ele absorver 1 litro, é como se estivesse tomando um soro. Perfeito. Então, essa é uma vantagem do bipolar, né? Tá aí, está disponível. Ah, sim, já tem uns 3, 4 anos aí que a gente está... Sim. E o pós-operatório, doutor, alguns cuidados? Então, esse é o lado até mais importante. O paciente que a gente usa o bisturi bipolar, você fez cirurgia hoje, se ele não for embora amanhã, de noite, ele está indo embora de noite, se não for cedo. Ou no máximo dormir uma outra noite ali. O monopolar, ele exige uma internação mais prolongada, mais sofrível, sangrando, obstrui. É um quadro mais preocupante de mandar o paciente embora e volta sangrando. O bipolar praticamente não tem esse quadro aí. Doutor, a gente agradece a sua presença aqui no estúdio. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu quem agradeço.